Bom, ok, então. Seguinte, pessoal. Iniciamos a gravação. Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos à nossa primeira webconferência, né? Acho que vai ser a única de modo presencial. Eu me chamo Maicon, eu sou o professor Maicon, sou professor de matemática aplicada, né? E de antemão eu gostaria de já justificar que esse primeiro encontro ele era para ter acontecido no nosso segundo dia de aula. A gente dá continuidade na disciplina, né? O segundo dia da disciplina, depois que foi aberto. Mas, por conta de alguns compromissos de vocês também em relação ao próprio curso, nós tivemos aí que colocar o dia 30, né? Para hoje, segunda-feira, tá bom? Antes de mesmo iniciar a próprio conteúdo que eu quero apresentar para vocês, fiquem à vontade, né? Se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, né, com os tutores, podem perguntar no momento em que vocês quiserem, né, perguntar, enfim. A ideia de hoje é pegar um resumo do que já aconteceu, do que já se passou. Eu tenho planejado para fazer alguns vídeos durante a semana. Eu não consegui fazer isso semana passada, né, mas a ideia é que eu consiga fazer pelo menos essa semana esse vídeo mais um outro do conteúdo de hoje. Mas, no geral, a gente vai fazer um apanhado de um resumo do que já está disponibilizado para vocês aqui na plataforma do Moodle em relação à disciplina de matemática aplicada, tá bom? Como eu disse para vocês, eu me chamo Maicon, eu sou formado em matemática, né? Eu tenho um mestrado e especialização em mestrado em educação matemática. Já atuo no ensino superior, tanto presencial quanto à distância desde o ano de 2017. Né? Eu sou do estado de Mato Grosso, mais especificamente numa cidade chamada de Pontes da Serra. E é por conta disso que, inclusive, acho que a primeira turma que entrou até falei assim, boa tarde, porque para vocês aí é noite, para mim aqui ainda é tarde, né? Mas, enfim, qualquer dúvida em relação ao que eu for apresentando, podem ficar à vontade, tá bom? Ou do que você já tenha visto e queiram também falar, ou alguma sugestão, fiquem à vontade, beleza? Aos tutores, tudo bem? Tranquilo? Querem fazer algo? Então, beleza, então, vou compartilhar aqui, tá bom? Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok, então. Deixa eu Professor, só um só... minuto. Hoje é com aluno também ou só coordenadores e tutores? Hoje com os alunos também. Porque eu não passei essa informação para os meus. Fiquei na dúvida Mas agora. a gente Hum? vai deixar gravado aqui, e Uhum. aí, e aí eles assistem depois, tá bom? Tá bom, tranquilo. Mas se tiver alguma dúvida, já pode perguntar em relação aos próprios alunos, tá? Tá. Obrigada. Valeu.
Ok. Então, pessoal, a partir de agora, eu não vejo mais vocês. Então, se por acaso surgirem algumas dúvidas, tem que ir aí no áudio, falar, professor, volta só um minutinho, beleza? E aí aí eu volto a tela e nós conversamos, tá bom? Bom, então, como eu disse para vocês, eu sou o professor Maicon, sou o professor da disciplina de Matemática Aplicada, né, do curso aí de Gestão Ambiental. E a ideia desse primeiro encontro é fazer um resumo do que já aconteceu e a gente vai também falar um pouco das avaliações. Inclusive, a nossa última avaliação é um trabalho que talvez vocês não tiveram aí costume de ter durante o nosso durante o curso até então, né? E aí eu vou disponibilizar um tempinho para a gente falar um pouco mais sobre ele, falar um pouco mais dos exemplos, compartilhar para vocês outros exemplos que eu tenho, tá? Só um minutinho. Deixa eu permitir. Bom, ok. Então, pessoal, o nosso primeiro conteúdo da primeira semana, ele fala então sobre os conjuntos numéricos, tudo bem? Para que a gente possa falar um pouco do conjunto numérico, eu vou falar um pouco sobre a história da matemática. Por que eu falo sobre a história da matemática? Porque o surgimento dos números, como hoje a gente vê, como hoje a gente vê aí por aí, que a gente utiliza e trabalha, ele aconteceu e foi evoluindo assim conforme o surgimento da sociedade, né? Da sociedade ou da construção de uma comunidade em relação aos seres humanos. E a partir do momento que os seres humanos começaram a se conviver em comunidade, em sociedade, foi-se necessário, então, a, 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 vamos falar assim, foi necessário que pudéssemos, então, construir conjuntos numéricos para construir, para nos ajudar no dia a dia. Então, de certo modo, eu digo assim para os meus alunos hoje, atualmente eu trabalho ainda no ensino superior, né? Eu falo para os meus alunos, embora vocês discordem um pouco de mim, a matemática ela tem um principal objetivo desde a sua construção, que é facilitar, né, e contribuir com o nosso dia a dia. E o surgimento da matemática, a criação da matemática, ela surgiu conforme o desenvolvimento da sociedade e dos seres humanos e a necessidade de sobrevivência em comunidade. Só um minutinho, só vou aceitar mais um aqui que surgiu. Ok. Bom, então, ok. Dito isso, né, a matemática ela não é algo pronto que alguém foi lá e descobriu. A matemática ela é uma construção humana. Alguém construiu essa matemática para nos ajudar no dia a dia. Né? E o pontapé inicial da matemática foi exatamente o princípio de como surgiram os números. Né? Então, se eu perguntasse para vocês hoje, né, é possível viver sem a matemática? Né? Muitos responderiam que não. Outros, né, sim. Mas vamos pensar assim: antes de surgir a matemática, já existiam necessariamente os seres humanos. E ela foi produzida para facilitar o nosso dia a dia. Dito deste modo, atualmente nós temos aí atualmente várias comunidades que sobrevivem sem a matemática, né? Como no Brasil as comunidades indígenas. Temos no Brasil bastante comunidades indígenas que até hoje não teve contato com o homem branco, né, que somos nós, que sobrevivem sem essa coisa que nós chamamos de matemática. Mas nos primórdios, lá no começo, bem há muito tempo atrás, os seres humanos, os primeiros povos dos seres humanos, que se tem aí na história, eles foram aí, tem na história aí alguns registros que essas primeiras comunidades, elas viviam ao entorno do rio Nilo, ao entorno do rio Tigres. Só um minutinho. Ao entorno do rio Nilo, do rio Tigres, né? E essas comunidades, elas
elas sobreviviam ali porque quando o rio enchia, existia o rio ele alagava uma grande área, né? Deixava uma grande área alagada. Quando o rio abaixava, se tinha um conhecimento popular que essa área que estava alagada, ela era muito fértil para plantio. Então as pessoas ficavam ali em torno desse rio para sobreviver, porque eles tinham esse conhecimento que ali se podia plantar e colher todo o seu alimento. Naquela época não existia dinheiro, né? Não existia nada disso. E as pessoas sobreviviam por meio do que se produziam, do que se plantavam, cultivavam, né? E aí eles tinham que ter, por exemplo, noção do tempo. Eles tinham que contar a quantidade de dia. Imaginem só, se eles plantassem e chovesse em um período aí, alagasse, com toda a sua plantação, não tivesse colhido ainda, isso naquela época era praticamente é uma causa, vamos falar assim, você poderia perder a sua família por conta da fome, né? Era praticamente uma condenação de morte da própria família e da comunidade que sobreviviam dessa plantação. E aí, o que eles faziam? Eles tinham conhecimento que a terra era fértil, mas eles tinham que ter uma ideia e noção de que a chuva poderia voltar, né? E eles tinham que tentar prever quando possivelmente essa chuva tinha que poderia acontecer novamente. E como que eles faziam isso, né? Eles contavam a quantidade de dias. Então, um dia seria uma pedra, 2 dias, 2 pedras, né? E naquela época, embora eu falo contagem aqui, eles não sabiam desse negócio de contar, mas eles tinham uma noção de quantificar uma coisa com a outra, de tentar relacionar um dia com algum objeto para tentar no futuro eu ver aquela quantidade de objetos ali, e talvez se eu tiver um monte de certa altura, esse monte está prevendo que daqui uns dias vai chover novamente. E eles faziam isso, eles quantificavam, né? Uma outra coisa, um outro exemplo muito claro também dessa questão de quantificação por questão de sobrevivência seria o que hoje nós chamamos de pastores, né? Naquela época tinha muitos pastores. A sua criação, elas ficavam num cercado pequeno, não tão grande quanto nós temos hoje, né? E aí esses pastores, eles pegavam seus rebanhos e iam alimentar esse rebanho, né? Iam pastorear esses rebanhos. E aí eles não sabiam contar, literalmente não sabiam contar, mas eles tinham que ter controle da sua criação, porque aquilo ali era o seu alimento, né? Era com aquilo ali que ele se alimentava. E aí eles começavam a quantificar com pedras, gravetos, até que, em algum momento da história, né, que ninguém sabe quem é que iniciou isso, ou, houve a necessidade de tentar facilitar o nosso dia a dia, que é o quê? Ao invés de quantificar os dias, as plantações, as criações por meio de gravetos ou pedras, alguém, em algum momento, decidiu registrar isso por meio de riscos, né? Por meio de risquinhos em cavernas. E foi aí, a partir daí, quando o ser humano. Foi a partir daí, quando o ser humano, né, naquela época, pensou em tirar essa coisa, né, e tentar facilitar o dia a dia das pedras por meio de registros com risquinhos, seja em cavernas, seja em tábuas de papiros, começou então isso que nós hoje chamamos de matemática, né? Então percebam, a matemática ela surgiu e ela é até hoje uma matéria que tenta de certo modo facilitar o nosso dia a dia. E aí, com esses registros, né, é claro que não da forma que nós vimos hoje, surgiu o primeiro conjunto numérico, né, que é o conjunto dos números naturais. Calma aí. O primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais. Esse número zero que nós temos aqui, ele surgiu depois de muitos anos e depois de muitos debates, né? Com a evolução do próprio conjunto numérico. Ele não existia. Inicialmente, a gente não sabia, ou pelo menos a gente não conseguia quantificar o vazio, o nada,
a ausência de alguma coisa, né? E aí, com o tempo, eles surgiram, mas os primeiros conjuntos numéricos, os primeiros números que surgiram foram o número 1, 2, 3 e assim por diante. Esse é o conjunto dos números naturais. Que eles têm? Qual é a característica desse conjunto? Esse conjunto ele tem uma característica que é todos os números eles são inteiros, né? Eles só podem representar algo inteiro e também algo positivo, né? E aí, com esse surgimento do registro do conjunto numérico, esse foi o primeiro conjunto, né? Que perdurou por muito tempo na matemática. Só que, com o passar dos anos, esse conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais, esse conjunto ele não foi mais suficiente para suprir a necessidade do ser humano para viver em sociedade, em comunidade. Por que isso? Porque foram surgindo outras necessidades que esse conjunto numérico não dava conta. Né? Então, perceba, no começo ele surgiu para registrar algo positivo, para facilitar o dia a dia na contagem, para retirar essa questão da pedra, né? Dos gravetos e assim por diante. E aí, com um certo tempo, esse conjunto numérico já não era o mais suficiente para conseguir resolver os problemas, né, do dia a dia, ajudar os problemas do dia a dia. Foi então que surgiu um outro conjunto numérico. Qual que é outro conjunto numérico? O conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque é o seguinte, o conjunto dos números naturais só representa algo positivo. Chega um certo momento, por exemplo, vamos voltar lá na nossa comunidade que vivia ali ao entorno do rio Nilo, do rio Tigres. Então nós tínhamos ali duas comunidades, duas famílias, por exemplo, que um produzia trigo, o outro produzia, sei lá, feijão. Um exemplo hipotético. E aí, uma família não teve uma época boa de plantio, não conseguiu colher o suficiente para que aquele alimento pudesse, então, satisfazer a família durante o período de estiagem, né, de frio. E aí ele decidiu, de certo modo, pedir, por exemplo, um saco de feijão emprestado. Perceba, pedir um saco de feijão emprestado. Com os conjuntos numéricos, essa questão do empréstimo se tornou um desafio e não estava mais dando conta de conseguir registrar, então, essas coisas que vai saindo do caixa, vai saindo da nossa reserva e assim por diante, né? Então, diante disso, o ser humano, então, começou a complementar o que se faltava. Foi então que surgiu aí o conjunto dos números inteiros, ou seja, o que aconteceu agora? Antes nós só tínhamos os inteiros e positivos, que é chamado de conjunto dos números naturais. Agora nós temos os inteiros positivos e negativos, ou seja, foram complementando o que faltava. Agora, por exemplo, eu consigo registrar uma dívida com os números negativos, né? O empréstimo ou alguma coisa nesse sentido. E aí a gente começa a falar assim, olha, o complemento do conjunto dos números inteiros, ele foi complementado com os números negativos. E todo número inteiro positivo tem o seu oposto. Esse oposto que a gente fala é a sua representação negativa, né? E aí, o menos 1, por exemplo, aqui no nosso caso aqui, ele também tem o seu oposto, que seria o 1 positivo. Apenas foi complementado o que faltava. E aí, com isso, né, a gente começou aí a novamente evoluir enquanto sociedade com esses números apenas. Entretanto, depois de um certo tempo, esse conjunto dos números inteiros eles também, novamente, passou a não ser mais suficiente para resolver os problemas do dia a dia. Então, o que isso significa? Significa que foram surgindo problemas que esse conjunto já não dava mais conta, como, por exemplo, ao invés de uma família pegar um saco inteiro de feijão emprestado, ela precisava apenas de metade de um saco. E esses números inteiros, eles não eram suficientes para representar partes de alguma coisa. Foi quando, então,
começou novamente um processo de evolução dos conjuntos numéricos e complementar o que se estava faltando nesse conjunto numérico. Como assim? Complementar o que estava faltando, né? Complementar esse conjunto que representa as metades de alguma coisa. Só reforçando, que eu acabei esquecendo, né? O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, tá bom? Aí nós temos os Z asterísticos, que é que quando nós não temos o zero representado dentro do conjunto, o Z positivo, quando nós temos apenas os números positivos, e o Z com o sinal de negativo no cantinho aqui, quando a gente tem os números negativos, tá bom? Bom, e aí, com essa necessidade de representar alguma coisa, surgiu o que nós chamamos de conjunto de números racionais. O conjunto dos números racionais são conjuntos de números que podem ser representados por frações. Então, nós temos aqui x, né? Nós temos o símbolo dos racionais é esse Q, né? Onde nós temos todos os elementos x. Esses elementos x são representados por uma fração em que o a e b, a letra A e a letra B representam números. Esses números são números inteiros pertencentes ao conjunto. São números inteiros, pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Só que tem uma observação. Na minha fração aqui, essa letra B, ela nunca pode ser zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu for dividir alguma coisa, né, eu preciso dividir para alguém, para algum lugar, né? Eu não posso dividir para nada. Então, por exemplo, vocês que estão aí em sala, né, só por curiosidade mesmo, peguem os celulares de vocês, abra a calculadora e coloca lá, sei lá, 3 dividido para 0. A calculadora, ela deve necessariamente apresentar para vocês um erro. Ou a palavra erro, ou uma frase escrita bem assim: não é permitido dividir por 0. Então, eu não sei se vocês já se atentaram a isso, em algum momento deu algum erro na calculadora, talvez poderia ter sido isso, né? Não se pode fazer uma divisão por 0. Então, o conjunto dos números racionais são um conjunto de números que podem ser representados por frações. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? 8 dividido para 25. Olha lá. O menos 2 dividido para 1 é menos 2. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é que todo número inteiro também pode ser uma fração. Ou, na verdade, é uma fração, em que o meu numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo. Todo número inteiro tem como denominador 1. Então, o número 2 é o mesmo, ou nesse caso aqui, 2 negativo, é o mesmo que 2 negativo sobre 1. Então, todo número inteiro também é uma fração. Bom, vamos lá. Nós também temos o que nós chamamos de dízima periódica. Perceba, 1 dividido para 3 é igual a 0,33. 0,33333. O nome desse tipo de situação, de fração, é uma dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque depois da minha vírgula aqui, existem números que vão se repetindo periodicamente. E que, embora 1 dividido para 3, 1 sobre 3, seja um número infinito, mas é um infinito que a gente tem um controle sobre ele, né? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, depois aqui do primeiro 3, né? 0,3. Se eu falar para vocês, qual seria o milésimo número depois da vírgula? Bom, olhando por aqui, se é uma dízima periódica, o milésimo número é o 3. Então, perceba, a gente tem um controle sobre essa dízima periódica, que é infinita. O controle é a tal ponto de que a gente consegue definir qual seria o milésimo número depois da vírgula. Então, esse controle faz com que esse número nosso seja um número racional, embora seja infinito. Porque a gente tem um controle sobre ele. Tudo bem? E aí, o que eu disse para vocês é, na verdade, eu não posso dividir nada para 0. Mas eu posso dividir 0 para nada.
né? Então, eu posso dividir, por exemplo, hoje minha conta poupança está R$ 0. E agora eu vou dividir todo esse dinheiro que eu tenho na minha conta poupança para todos os meus acadêmicos em cada um desses polos. Quanto é que cada um vai ficar? Cada um vai ficar com R$ 0. Então, perceba, eu consigo dividir zero para um monte de gente, mas eu não consigo dividir um monte de coisa para nada. Então, eu preciso que para alguém, para alguma coisa, algum lugar, tá bom? E aí, esses são os conjuntos números racionais. E eles nos ajudaram a resolver vários problemas durante muito e muito tempo. Acontece que nós, seres humanos, a gente vai evoluindo também, né, com o passar do tempo. E a gente começa a ter também várias necessidades da própria matemática. E essas necessidades envolvem manipulação desses objetos matemáticos pelo que vai surgindo aí. E aí é o seguinte, a partir dessa evolução do ser humano, a necessidade do ser humano com a matemática em resolver os problemas do dia a dia, acabou que, com essa manipulação, fez com que novos conjuntos numéricos surgiram. Né? Quem seria esse outro novo conjunto numérico? Esse outro conjunto numérico é o conjunto dos números irracionais. Esses conjuntos de números irracionais, eles têm uma característica que é deles. Então, por exemplo, conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, são todos conjuntos que tentaram resolver o problema do dia a dia no nosso dia a dia, né, de situações ali de contagem, de quantificação. Já os números irracionais, eles surgiram por meio da manipulação do ser humano, né, em relação à matemática para resolver problemas um pouco mais complexos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente resolve a diagonal de um quadrado perfeito, perceba, eu vou ter aqui dois triângulos retângulos, e a diagonal desse quadrado aqui, manipulando a matemática, que é por meio do teorema de Pitágoras, acaba resultando em uma raiz quadrada de 2. E se a gente calcular a raiz quadrada de 2, ele é um número infinito, assim como a dízima periódica também é um número infinito. Qual a diferença dos irracionais, né, que é infinito, para uma dízima periódica, que é lá nos conjuntos dos racionais, que também é infinito? A diferença é que esse infinito aqui, né, dos números irracionais, a gente não consegue definir qual é o milésimo número. Se for perguntar para vocês aqui, ó, raiz quadrada de 2 é 1,41425635662. E qual é o milésimo número? Não sabemos. A gente não sabe qual seria esse milésimo número. Porque não tem uma repetição periodicamente de alguns dígitos. Já nos racionais, esses dígitos acabam se repetindo. E, novamente, os números irracionais, eles acabam surgindo a partir da manipulação do ser humano desses números para tentar definir e resolver outros problemas, como a diagonal de um quadrado. Né? Por exemplo, qual seria um outro número irracional? Um outro número irracional que nós temos, que é bastante famoso e conhecido. Nesse caso, o outro número seria o π. Né? Pi, 3,1415, enfim. Pi é infinito. Né? E ele é extremamente assim, interessante para que talvez, caso alguém queira, né? Caso alguém queira saber um pouco mais sobre o Pi, ele tem bastante coisas envolvidas apenas em um número, que é o Pi. E o Pi, qual que é a lógica do Pi? O Pi é a divisão entre o comprimento da circunferência dividido pela sua diagonal. Então, independente de qual seja o tamanho da circunferência, se a gente achar a diagonal dela e medir o comprimento dela, vai dar algo aproximadamente 3,14, que é o valor de π. Só um minutinho. Aceitar mais uma pessoa aqui. Ok. Que é o valor de π?
Então, os números irracionais são números infinitos que a gente não consegue definir qual seria o próximo número, né, nesse infinito. Já os racionais têm as nossas dízimas periódicas que são infinitas, mas que a gente tem um controle sobre esse infinito, né? A gente consegue definir qual seria o milésimo número depois da vírgula. Então, de certo modo, o que nós trabalhamos hoje na matemática, em termos de números, é isso, né? É esse conjunto, ou melhor, é a soma de todos esses conjuntos. É literalmente a soma de todos esses conjuntos. Os naturais, os inteiros, os racionais, né? E os irracionais. A soma de todos eles é o que nós chamamos de conjunto dos números reais. Existe um outro conjunto numérico, que ele é bem mais recente, que a gente não trabalha com ele na nossa disciplina, nós não vamos trabalhar, mas é importante que a gente cite ele aqui, que é o conjunto dos números complexos, né? Eu falei ali, eu dei um exemplo do raiz quadrada de 2 para falar de um número irracional. Mas um exemplo de número complexo seria a raiz quadrada de um número menos 2, né? Ou 2 negativo. Esse tipo de número, ele entra dentro do conjunto dos números complexos. Não é o nosso objeto de estudo, mas é importante que a gente pelo menos cite aqui para falar, olha, tem mais um conjunto numérico que a gente não trabalha com ele, mas ele existe, né? Então talvez quem tenha um pouco mais de curiosidade queiram também pesquisar um pouquinho sobre, ou queiram também tirar algumas dúvidas, podem perguntar também no chat sobre o conjunto dos números complexos, podem fazer a pergunta no chat lá, que assim quando der, né, eu vou respondendo todos, tá bom? E aí, gente, aqui embaixo nós temos uma reta em que essa reta ela não tem necessariamente um ponto de origem, mas ela tem um ponto aqui de referência que ela sempre, nossa referência sempre vai ser o zero, né? À esquerda do zero são números negativos, à direita do zero são números positivos. Essa reta, nós chamamos de reta real, é uma reta que a gente consegue representar todos os números, todos os conjuntos numéricos. Tá bom? E, no geral, aquela primeira semana mais curtinha, falava um pouco sobre esses 4 conjuntos numéricos. Tá bom? Agora vamos um pouco para a segunda semana, que fala sobre funções. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou conversar com vocês aqui de um modo um pouco informal. Vou tentar sair desse rigor um pouco da matemática, mas só para que vocês também consigam tentar me acompanhar nessa ideia do que a gente está falando sobre funções. Na segunda semana, nós tivemos funções de primeiro e de segundo grau, né? Então, antes de adentrar nessa questão de funções de primeiro ou segundo grau, eu achei interessante a gente falar um pouco sobre o que é funções. O que é funções, né? Funções nada mais é que a relação entre dois conjuntos. Dois conjuntos. Geralmente são conjuntos numéricos, mas a função é o que relaciona um conjunto de alguma coisa com um outro conjunto de alguma outra coisa. Por exemplo, né, aí no polo de vocês, a gente tem vários exemplos como funções. Eu vou dar um exemplo de vocês enquanto alunos e tutores, né? O que seria uma função aí para vocês? Dentro da sala de aula, nós temos o conjunto de aluno, nós temos o conjunto de pessoas, de carteiras, né? Conjunto de estudantes, alunos, e o conjunto de carteiras. Cada carteira, né, é disponibilizada para um aluno. Então, teoricamente, essa relação entre um estudante com a quantidade de carteira
é o que nós chamamos de funções. E aí, nós vamos falar assim, para que isso seja uma função, eu preciso, para que isso seja uma função, cada aluno deve estar acomodado em apenas uma carteira. Se um aluno estiver, né, com 2 ou mais carteiras, a função da própria carteira se perde. Ou por que se perde? Porque ela está ali disponibilizada para apenas um acadêmico sentar. Né? Apenas um acadêmico sentar. 2 acadêmicos não poderão necessariamente usar a mesma cadeira, vamos pensar assim, né? Ou melhor, um acadêmico não consegue sentar em 3, 4 cadeiras ao mesmo tempo. Cada estudante deve estar apenas com uma carteira. Então, isso é uma definição de função. Perceba, eu tenho um conjunto A, eu poderia chamar esse conjunto de quantidade de alunos, e conjunto de quantidade de alunos, e conjunto B, quantidade de carteiras. Todos os alunos devem estar sentados em apenas uma única carteira. Podem sobrar carteiras? Podem. O que não pode acontecer é ficar estudantes sem carteiras. Se isso acontecer, uma regra, uma lei ou alguma coisa que alguém pensou para disponibilizar as carteiras para você está errada. Porque faltou carteira para estudantes. Então, essa ideia geral aí que eu falei para vocês é o que nós chamamos de função na matemática. O que é o objetivo da função? É descrever os comportamentos aí, né, em todas as ciências, seja ela por meio de uma expressão algébrica, seja ela por meio de diagrama de Venn, seja ela por meio de um gráfico, mas enfim, a ideia é que a gente consiga descrever esse movimento dentro da própria ciência e colocar no papel e fazer a análise desses comportamentos. Né? Desse comportamento, seja por meio de gráficos, por meio analiticamente de expressões algébricas e assim por diante. Então vamos voltar para cá. O conjunto A é o conjunto dos alunos, o conjunto B é o conjunto de cadeiras. Cada aluno deve estar sentado em apenas uma cadeira. Esse conjunto A nós chamamos, na matemática, né, o conjunto dos alunos, de conjunto de domínio. Né? É o conjunto de partida, de onde é que eu estou retirando algumas informações. O conjunto B, que é o conjunto de carteiras, nós chamamos isso de conjunto de chegada, né? É o conjunto do contradomínio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, perceba que eu tenho uma flechinha aqui que indica que está saindo do X e indo para o Y. Na notação, nós chamamos esse Y aqui, que é a quantidade de carteiras, de valores dependentes. Eles dependem da quantidade de alunos. Perceba, a quantidade de cadeiras que tem nessa sala aí, alguma pessoa estudou matematicamente, pode ser de modo intuitivo, mas utilizou um raciocínio matemático para definir, olha, essas cadeiras que estão aqui estão destinadas para X alunos, ou pela X quantidades de alunos. E aquelas cadeiras a quantidade delas depende da quantidade de alunos. É isso que a gente chama de variáveis dependentes. Então, esse Y aqui, o valor de Y, ele depende do valor de X. Né? Então, a quantidade de carteiras disponibilizada numa sala depende da quantidade de estudantes. E aí eu coloquei algumas coisas. Notação, eu escrevi aqui notação, né? Mas notação na matemática quer dizer nome. Qual é o nome disso? Como é que eu posso chamar essa coisa, né? Então, essa função, esse F aqui, né, debaixo aqui, esse F debaixo da setinha vermelha, é o que nós chamamos de função. Função não é os estudantes. Função não é a quantidade de cadeiras. Função é aquela ideia que alguém utilizou para disponibilizar a quantidade de cadeiras que vai estar intimamente dependente da quantidade de alunos. Não pode haver menos cadeiras
que quantidade de alunos. Pode ter menos quantidade de alunos do que cadeiras. Então, as cadeiras podem sobrar, mas a quantidade de estudantes acadêmicos, não. Todos têm que ficar sentados. Então, essa premissa é a premissa da definição de funções. Qual a definição? Sejam A e B, dois conjuntos não vazios. Uma função f, que é uma regra, uma lei, né, f, do conjunto A em B, ou seja, saindo do conjunto A e indo para o conjunto B, é a relação que cada elemento x pertencente ao conjunto A tem com um único elemento pertencente ao conjunto B. Então, essa relação é o seguinte: o que é função aí no conjunto, na sala de aula? É aquela matemática que alguém usou e falou assim: olha, aqui cada aluno vai precisar apenas de uma carteira. E esse aluno vai ter que usar apenas uma cadeira. Tá bom? Essa é uma ideia geral. E, pessoal, se eu estou sendo um pouco genérico, perguntem, tá bom? Tiver alguma dúvida no que eu estou falando. Só que, assim, tem que ligar o microfone e falar que eu não estou vendo ninguém. Bom, vamos lá, então, continuando. Um exemplo aí do que eu estou falando em relação à função, tá bom? Essa é uma ideia do conceito do que é isso. A gente está fugindo um pouco da formalidade e tentando trabalhar uma ideia, né, abstrata do que é isso que nós chamamos de funções. Então, um exemplo, né, uma empresa de gestão ambiental que presta serviços de monitoramento, né, de áreas rurais possui quatro tipos diferentes de plano de monitoramento ambiental. Eu estou chamando esses tipos de planos de T1, T2, T3 e T4. O preço à vista a ser pago pelo produtor ou pela empresa contratante é dado em função do tipo do plano escolhido, pois cada plano possui diferentes níveis de análise, como coletas de amostras de solo, avaliação de qualidade de água, análise da cobertura vegetal, monitoramento de áreas de preservação e assim por diante. Bom, diante dessa situação aí, existem quatro possibilidades que a gente vai trazer aqui para definir o que seria ou não uma função, tá bom? Bom, então percebam, T1, T2, T3, T4 são os tipos de planos que a empresa disponibiliza. Então, o primeiro plano vale R$100 mil. O segundo plano vale R$110 mil. O terceiro plano, R$120 mil. E o quarto plano, T4 ali, também vale R$150 mil. Esse conjunto M, que é a quantidade de planos ali, é o que nós chamamos de conjunto de domínio, ou conjunto de partida. O conjunto B, P, que está ali, os valores dos planos, é o que nós chamamos de contradomínio, né? E aí todos os planos têm um valor que está no conjunto P. E ok, isso é uma função? Esse primeiro exemplo e primeira possibilidade, né, para resolver aquele problema é uma função? Sim, é. Por que que isso representa uma função? Porque todos os elementos do conjunto M, chamado domínio, estão relacionados com um único, olha só, todos os elementos estão relacionados com um único elemento no conjunto P. E isso define essa representação como sendo uma função. Exemplo 2. Olha lá. Possibilidade 2. Plano T1, R$100 mil. Plano T2, também custa 100 mil. Plano T3, 120 mil. Plano T4, 110 mil. E aí, isso é uma função? Sim, isso é uma função. Por que que isso é uma função? Porque todos os elementos do conjunto de partida, chamado conjunto M aí, está relacionado com um único elemento no conjunto de chegada. Um único elemento. Então, essa relação entre o que está aparecendo aí, né, esse diagrama, nós chamamos isso de diagrama de Venn,
é uma representação de uma função, porque todos os elementos do conjunto M, chamado de domínio, né, conjunto de partida, estão relacionados com um único elemento no conjunto P, que é o conjunto de chegada, né? Conjunto de chegada que define os valores dos planos. Agora, olha lá. Possibilidade 3. Apenas os tipos de plano T1, T2 e T3 estão relacionados com preços. O T4 não está relacionado. Então, essa ideia aqui, no meu conjunto de partida, existe um elemento que não está com preço, não está relacionado com outro conjunto. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse único elemento que faz parte de todo o conjunto, se ele não tem relação com o conjunto de chegada, chamado também de contradomínio, quer dizer que essa representação toda não é mais uma função. Então, por definição, matematicamente dizendo, todos os elementos do meu conjunto domínio devem estar relacionados com o conjunto do contradomínio. Né? Se um só, eu tenho um conjunto infinito de números, mas se um só não estiver relacionado no domínio, do domínio com o contradomínio, toda aquela relação anterior deixa de ser função, né? Por conta desse único elemento dentro desse conjunto inteiro. Isso a gente precisa tomar cuidado em relação, né? Então, todos os elementos do meu conjunto de partida devem estar relacionados com o conjunto de chegada. Entra também naquele exemplo de vocês, né, enquanto estudantes. Todos os acadêmicos e estudantes devem estar sentados nas suas respectivas carteiras. Se um único estudante não tiver, né, o seu assento, não tiver a sua carteira, então perde-se o sentido, inclusive, das carteiras em sala de aula. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, né, outra possibilidade, perceba ali que dentro dos tipos de plano, o T1, que é o tipo primeiro de plano, ele tem dois valores, 110 e 120 mil. Ele está relacionado com dois valores. Isso não pode acontecer. Todo elemento pertencente ao conjunto dos domínios, né? Todos os elementos pertencentes ao conjunto dos domínios devem estar relacionados com um único elemento no contradomínio. Ou seja, todos os meus planos só devem ter um preço. Se um plano só tiver dois preços, então essa ideia deixa de ser o que nós chamamos de função. Tá bom? Bom, então perceba, nós temos uma ideia geral. O que é ideia geral de função? Função é a relação de todos os elementos, né? É a relação do conjunto A com o conjunto B, quando nós temos todos os elementos que pertencem ao conjunto A, que é domínio, relacionado unicamente com um elemento no conjunto B, que é o contradomínio. Só que assim, eu preciso... o que é função não é o conjunto A e nem o conjunto B. O que é função é a regra, é uma lei que relaciona o conjunto A com o conjunto B. Essa é a relação. Né? Então, a minha função aqui nesse diagrama de Venn não é esse conjunto em azul, né? Conjunto M em azul e conjunto P em azul. A função é essa setinha vermelha. É o como que eu relaciono esses dois conjuntos. Então, como é que eu relaciono? Geralmente, por uma lei, por uma ideia, por uma regra. Então, por exemplo, na sala de aula, qual seria a regra? Cada estudante tem que ter unicamente uma carteira. Né? Cada estudante, as carteiras que estão ali, elas estão esperando apenas um aluno, né? Pelo menos por vez. E aí, essa é a regra. Um aluno, uma carteira. Dois alunos, dois estudantes, duas carteiras. Então, a regra, a lei que associa a quantidade de estudantes com o aluno, é 1 para 1. Né? É uma carteira para cada aluno. Essa é a regra. Essa é a função das carteiras aí em sala de aula. Né? Nós chamamos essa regra de lei de formação. Essa lei de formação,
que representa analiticamente essa ideia de funções. Então, a lei de formação, ela é uma fórmula matemática que estabelece como cada elemento de um conjunto, né, do conjunto de partida, né, do domínio, é ela que se faz relacionar cada um desses elementos com o conjunto B de contradomínio, o conjunto de chegada. Né? Essa regra, nós matemáticos, a gente que consegue definir ela, geralmente analiticamente, né, por meio de alguns estudos e pesquisa. No caso de vocês, a maioria das atividades, das regras, das leis de associação, já são dadas como prontas. Vocês não vão definir o que é que define o crescimento populacional de alguma coisa, né? Como é que eu vou pegar essas variáveis para descrever o comportamento do crescimento de alguma população, de alguma espécie, ou da redução drástica ao modo com que essa espécie seja classificada como em extinção. Né? Existe uma regra para isso. Na maioria desses casos, em estudos populacionais, essa regra, essa lei de formação, geralmente ela é dada como pronta. Né? Se a gente quer se aprofundar um pouco mais, a gente precisa, então, partir para uma área um pouco mais específica em termos desse tipo de comportamento, que eu falo assim, seria uma pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Para esse primeiro momento, que a gente precisa pelo menos ter essa noção, essa ideia, né? Então, essa lei de formação, ela descreve qualquer tipo de comportamento. Então, ela descreve o comportamento de como é distribuído as cadeiras em sala de aula para a quantidade de alunos. Ela descreve, por exemplo, no nosso dia a dia, como é que a gente deve fazer a nossa alimentação ao ponto de que não falte nada. Então, por exemplo, para fazer um arroz na nossa casa, eu já vou começar a analisar a quantidade de alimento, quantidade de tempero, quantidade de tempo, né, em relação a tempo. E essas variáveis, isso tudo que a gente faz, até de modo intuitivo, né, tendo cálculos básicos para definir isso, é isso que nós chamamos de matemática. Né? O que nós fazemos é só sair um pouco dessa ideia, né, dessa prática, e colocar no papel, na maioria das vezes. Bom, então vamos lá. Lei de formação. Exemplo, seja o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seja a função f, que vai do conjunto A ao conjunto B, tem a lei de formação f de x igual a 2y. Quem é minha função aqui? A minha função é f de x igual a 2x. Essa é a minha função. F de x igual a 2. Essa é a regra. Essa é a lei que vou fazer os dois conjuntos se relacionar. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Como é que eu faço para relacionar? Aqui de baixo, aqui, ó, em azul, tem um f de 1. Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ela apareça de algum modo. Não dá para aparecer. Mas, enfim. Eu tenho aqui f, abre parênteses, 1 igual. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse conjunto A são nossos elementos x. E o conjunto B é o elemento de y. Para eu descobrir quem é que está relacionado, quem está relacionando o conjunto A com o conjunto B, eu vou aqui na minha lei de formação, que é f de x igual a 2x, aonde tiver o valor de x, eu substituo por cada um desses valores do conjunto A, que é chamado de domínio, e todos os elementos ali dentro pertencem e são valores de x. Aí eu sempre substituo um de cada vez. A minha lei de formação é essa aqui, ó, f de x igual a 2x. Então vai ser f de 1 igual a 2 vezes
No lugar do x, eu substituo também por 1. 2 vezes 1, 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número 1 está relacionado com o número 2. Pessoal, tudo bem aí com vocês? Deixa eu ver. Tem tempo que eu não vejo. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, ó, o número 1, depois de eu substituir o valor de x aqui, vai se relacionar apenas com 2. Bom, depois eu vou lá no número 2, que também pertence ao conjunto A, ou seja, todos os elementos têm que estar relacionados do conjunto A, tem que estar relacionado com o conjunto B. Quando eu pego o número 2, e substituo no lugar do x, vai ficar assim, ó, f de 2, f abre parênteses 2, né, fecha parênteses, é igual a 2 vezes, no lugar do x, também substituo por 2. Vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o 2 do conjunto A está se relacionando com 4. Então, perceba, para todos os elementos do conjunto A, para fazer ele se relacionar, existe uma regra. Que é essa regra? É a função. Né? Nesse caso, a minha função aqui é definida pela seguinte regra: f de x igual a 2x. Essa é a função. É a lei de formação. É a minha regra. Então, essa aqui é a minha função. Tá, professor, mas esse diagrama, o A, o B com as setinhas, também é uma função? Sim. São maneiras diferentes de representar funções. O conjunto A, saindo do conjunto A para o conjunto B, também é uma função. São maneiras diferentes. Você quer ver outra função também que é bastante interessante? Eu falei várias vezes aqui. A quantidade de alunos, que são vocês, que estão aí no polo, com a quantidade de carteiras, também representa na prática uma função. Isso é função, né? Uma ideia geral de função, tá bom? E aí, só vou pegar um gancho aqui, porque esse primeiro exemplo que eu trouxe, esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, que no conjunto B aqui sobrou uma quantidade de números. Pode acontecer isso? Pode, né? E aí, entrando nesse caso aqui, esses números aqui, todos eles do conjunto B é chamado de contradomínio, mas apenas alguns números, por exemplo, 2, 4, 6 e 8, estão relacionados com o conjunto A. Esses números aí, esses conjuntos numéricos que estão relacionados, é o que nós chamamos de imagem. Né? É o conjunto da imagem. A imagem são os elementos que estão lá no contradomínio, que estão relacionados com o conjunto de domínio, né? Com o conjunto de partida. Nem todos os elementos do conjunto de chegada, que é o contradomínio, estarão necessariamente relacionados com o conjunto de partida. Né? Pode sobrar? Pode. Já o meu conjunto de partida, que é esse conjunto A aqui, esse sim. Esse não pode haver ninguém sobrando. Todos eles precisam estar relacionados. Bom, diante disso, a gente vai partir para uma ideia do que é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau, gente, é uma regra bem específica. É uma regra, é uma função matemática. E é a regra que ela traz, né? Que é o seguinte: é uma função que ela aceita todos os números dos conjuntos dos números reais e a resposta dela também vai ser os números reais. Esse R ali em cima ali, ó, significa conjunto dos números reais. E aí ela sempre vai ter esse comportamento, ó. A função f, né, que vai do conjunto dos números reais até o conjunto dos números reais, dada por f de x igual a x mais b, é chamada de função de primeiro grau. O valor de a, gente, esse valor de a x, não pode ser igual a zero. Por que não pode ser igual a zero? Porque se o a for igual a zero, o x dessa função de primeiro grau, ela some. E essa função vai ter um outro nome, que não é uma função de primeiro grau. Já é uma outra regra, uma outra. Então, essa é bem específica, né? É a x. Então, onde tem x, eu vou substituir pelo meu domínio. E onde não tem,
eu deixo da forma que está, né? Então, ó, vai ser o AX, o A é um número qualquer, mais o conjunto B, que é um número qualquer. O B, ele pode ser zero. Exemplos, ó, exemplo 1, f de x é igual a x. Quem é o valor de A? A é o número que está acompanhando x. Embora ali não apareça nenhum número, a minha pergunta é, nesse exemplo número 1 aqui, depois do f de x ali igual, quantos x eu tenho? Eu tenho 1x. Então, esse número 1, ele não é obrigatório aparecer. Né? Assim como lá nas nossas frações, o número 2, que é inteiro, também pode ser representado por uma fração, em que o denominador é 1. Mas nem sempre a gente coloca o número 1 ali, porque ele não é obrigatório aparecer. A gente só chama ele, a gente só coloca o denominador quando a gente precisa desse denominador para algum tipo de finalidade de cálculo. Então aqui, por exemplo, o A, que é o número que acompanha o X, é o número 1, só que eu não tenho, é só apenas o X, eu não estou somando com alguém. Na verdade, eu estou somando sim, né? Só que também não aparece aqui. Com quem que eu estou somando? Eu estou somando com zero. O zero, na soma, ele é um número neutro. Ele não modifica nada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode não aparecer, pode ficar oculto. Então, o meu B aqui, que é o número que eu estou somando, é zero. Por quê? Porque não tem nada aqui. Quer dizer que o zero está oculto. Estou somando com zero. Não há necessidade dele aparecer aqui. Já no exemplo número 2 ali, o valor de A é o 2, o valor de B é o 1. Né? A soma do 1, 1 positivo. Aqui no número 3, f de x igual a menos 5x. Quantos x eu tenho? Eu tenho menos 5x. E o B é aquele número que eu estou somando aqui. O que eu estou somando? Eu estou somando zero, nada. Eu não estou somando nada. Então, o B é o zero. E aí eu tenho aqui 4 menos 3x. Olha só, o A é sempre um número que está acompanhando o x. Então, quem que é o A aqui? O A é o menos 3. E o B é igual a 4. Vamos lá. Algumas observações em relação à função de primeiro grau. Esse valor de A, que eu estou chamando de A, ele tem um nome muito importante na função de primeiro grau. Quem que é ele? Esse A é o nosso coeficiente angular. Coeficiente angular, esse coeficiente ele vai estar intimamente ligado e relacionado com a representação gráfica dessa função. E o B é o nosso coeficiente linear. O coeficiente linear ele também vai estar relacionado literalmente com a nossa representação gráfica, né, por meio de retas aí dessa equação de primeiro grau, tá bom? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a letra A e a letra B, né? O nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear. Exemplos. Primeiro, graficamente dizendo, o gráfico de uma função de primeiro grau sempre será uma reta. Sempre será uma reta. Então, nós temos um gráfico. É uma reta? O que nós vamos ter, então, nessa reta? Uma função de primeiro grau. Tem um erro aqui de grafia, né? Mas, enfim. Aqui deveria ter um parênteses, f de x. Por que isso aqui é considerado também uma função de primeiro grau? Porque a potência de x aqui é o número 1, embora não apareça. E aí, eu começo, então, a representar graficamente f de x igual a x mais 1, atribuindo valores para x. Vamos lá. Se x for igual a 1 e x for igual a 2, quando eu substituo o valor de x, eu encontro y. Aqui no canto do lado, eu tenho duas retas, uma reta x e uma reta y. O que acontece com essa reta? Essa reta ela é chamada de plano cartesiano. Esses planos cartesianos nos ajudam a representar graficamente essas funções. É claro que não somente funções, mas olhando para o nosso conteúdo aqui, ela nos ajuda a compreender e representar gráficos de funções. E aí nós temos esse eixo horizontal, que é o eixo x,
o eixo vertical, que é o eixo y. Y é o resultado da função, da conta que a gente for fazer. Então, por exemplo, ó, o x é o nosso conjunto de domínio e o y é o nosso conjunto de contradomínio. Então, vamos lá. Se x igual a 1, quando eu substituo aqui, ó, x mais 1, onde tem x, eu substituo por 1. Vai ficar 1 mais 1, 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consegui definir um para-ordenado. Para-ordenado quer dizer que são dois valores que eu consigo representar ele no plano cartesiano. Então, ó, se x igual a 1, eu tenho o ponto A. Se x igual a 1, o y que está relacionado ao 1 é quem? É o 2. Eu vou lá no nosso plano cartesiano, eu vou lá e coloco uma retinha no x igual a 1 e uma outra reta em y igual a 2, onde elas se encontram, é a localização desse par ordenado. Pessoal, só uma dúvida. Abram aí o áudio. Vocês conseguem ver meu cursor do mouse? Bom. Vemos sim, professor. Dá para ver no cursor, né? Então, ok, então. Vou voltar para lá. Então, pessoal, eu estava falando aqui, né? O gráfico da função. Então, aqui em x igual a 1, eu traço uma reta paralela a y, paralela ao eixo y, e aqui onde y igual a 2, eu traço uma reta paralela ao eixo x. Onde elas se encontram, eu coloco um ponto, e é aqui exatamente vai passar a reta que representa essa função. Na geometria, existe uma definição de reta que é assim. Por um ponto, passam infinitas retas. Infinitas. Se eu quero definir uma reta só, eu preciso no mínimo de 2 pontos. Então, para construir o gráfico de uma função de primeiro grau, eu preciso no mínimo de 2 pontos. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, se x igual a 1, no lugar do x, eu substituo 1, eu vou encontrar o 2. Quer dizer que no ponto A, se x igual a 1, quem está relacionado com 1? O y igual a 2. E aí eu vou escolher um outro valor também, x igual a 2. Onde tem x, eu substituo por 2. 2 mais 1 igual a 3. Então eu vou ter um ponto que vai estar entre 2 e 3. Ó. X igual a 2, traço uma reta paralela ao eixo y. Em y igual a 3, eu traço uma reta paralela ao eixo x, onde eles se cruzam. Onde eles se cruzam aqui, eu vou marcar um pontinho. E aí, basta traçar uma reta que passa nesse ponto. Essa reta em vermelho, que é a nossa função de primeiro grau. Tá. Observação. Eu disse para vocês que a letra B, nesse caso aqui é o número 1, quem eu estou somando, é chamado de coeficiente linear. Qual é a implicação prática desse coeficiente linear? Ó, esse número é exatamente onde ele vai tocar o eixo y. Isso acontece em qualquer função. Todo número que não está acompanhado com x é chamado de coeficiente linear, e é exatamente nesse número aqui, ó, que vai cortar o eixo y. Vai cortar o eixo y em 1 positivo. Então, a minha função, que é em vermelho, cortou exatamente em 1 positivo. Essa é a implicação prática, literalmente, do coeficiente linear. E aí, uma outra observação é o valor do coeficiente angular. Em que ele interfere? Ele interfere na inclinação do meu ângulo. Se o valor de A, que é o número que acompanha o valor de x aqui, for positivo, a minha função ela é crescente. Ela cresce, né? Se for negativo, que é o caso desse aqui, ó,
é menos x, é como se tivesse menos 1x, ela é decrescente. Ela vai da esquerda para a direita, mas vai em sentido para baixo. O que é que define uma função crescente ou decrescente? Conforme eu for aumentando o valor de x e substituindo na minha função, o valor de y vai ficando cada vez menor. Então, por exemplo, o x aqui é igual a 1, y igual a 2. Ok. X igual a 2, y igual a 3. Eu aumentei o x e o y também aumentou junto. Então, quer dizer que a minha função ela está crescendo. Agora aqui, tem uma outra função. F de x é igual a menos x mais 3. Se x igual a 0, y é igual a 3. Se x igual a 3, menos 3 mais 3, 0. Eu aumentei o x. Se x igual a 0, y igual a 3. Se x igual a 3, y igual a 0. O y diminuiu na medida em que eu aumentei o valor de x. Então, isso significa que a minha função ela vai decrescer. Olha só uma outra coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês do coeficiente linear? É todo número que está somando na minha função. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número aqui é o 3 positivo. Quer dizer que a minha função vai tocar o eixo y na onde? Lá no 3. Isso acontece com qualquer tipo de função. A gente vai ver agora, por exemplo, na função de segundo grau. Tá bom? Falando na função de segundo grau, a função de segundo grau também é um tipo de função. É uma lei, é uma regra já pré-estabelecida, que tem o seguinte formato. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ela é chamada de função de segundo grau porque a minha variável aqui é x e a maior potência dela é 2. Neste caso, o a não pode ser 0, porque se o a for 0, ela deixa de ser uma função de segundo grau e passa a ser uma função de primeiro grau. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, f de x igual a x ao quadrado. O a vale 1, o b ele é 0, embora não apareça, na soma é um número neutro. Quando eu não tenho nem x, nem y aqui, nem x e nenhum outro número somando, quer dizer Professora, que... Oi. Tem que maximizar a tela da apresentação. Certo. Pronto, obrigado. Quando eu não tenho aqui nenhum valor de bx e nenhum outro valor qualquer somando, quer dizer que tanto b quanto c também é 0. Pessoal, só uma observação aqui. Para definição, matematicamente, a gente vai falando aqui A, B e C, essas letras elas vão se repetindo nas várias funções que a gente vai tendo durante a disciplina. Mas cada função atribui uma tarefa para cada letra. Então, vai mudando, né, de função para função essa letra. Assim, o que ela faz nessa função. Tá bom? Então, o AX aqui, nós temos o AX ao quadrado, mais BX, mais C. Aqui, o nosso coeficiente linear já não é mais a letra A. Embora ela também nos ajude a entender um pouquinho do comportamento da função de segundo grau em termos dos gráficos. Vamos lá. Esse outro exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. O A aqui é o menos 1. O B, que é aquele número que está acompanhado com x, sem potência nenhuma, é 0, porque aqui não tem o B, não tem nenhum número só com x, né? E o C é igual a 1. O nosso coeficiente linear é igual a 1. Esse 1 positivo aqui quer dizer que o gráfico dessa função vai tocar o eixo y lá no 1 positivo. Uma outra coisa também importante. C é igual a 0 aqui, né? Onde é que o meu gráfico vai tocar o eixo y? O gráfico vai tocar o eixo y em 0. Bom, e aqui nós temos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. O A é o 2. O B é aquele número que está acompanhando apenas com a letra sem nenhuma potência, que é o 3. E o C é o número que está sem nenhuma variável, o menos 1. E aí, novamente, só reforçando, o C aqui é o nosso coeficiente linear,
quer dizer que o nosso gráfico, o gráfico dessa função de segundo grau, vai tocar o eixo y em menos 1. Tá bom? Bom, qual é a implicação da variável na letra A, né? A letra A vai definir qual é ou como vai ser a minha concavidade da função de segundo grau. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. É isso aqui, ó. A parábola, tá bom? Essa curvinha em vermelho aqui. Ela é côncava. Nós chamamos de concavidade, né? É como se fosse aquelas antenas de parabólica nossa. Ela é parabólica, né? Ela tem uma relação intimamente ligada com a função de segundo grau. E aí, se o valor de A é positivo, a concavidade da minha função vai ser para cima. Se o A for um valor negativo, a concavidade vai ser para baixo. Bom, então vamos lá. Tem um f de x igual a x ao quadrado. Uma função de segundo grau. Uma função cujo nome é f, né? E a função é descrita por x ao quadrado. Neste caso, da função de segundo grau, só 2 pontos não ajuda a gente a esboçar o gráfico dela. A gente precisa de mais pontos para tentar entender um pouquinho ela. Então aqui eu fui atribuindo valores para x. Ó. Fui dando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até que, quando eu colocar no gráfico cada um desses pontos, a gente começa a ter uma noção de como fica o gráfico dessa função, que é uma parábola para cima. Perceba, o A nessa função é o número 1 positivo. Isso significa que ela é côncava para cima. E aí eu vou lá atribuindo valores menos 3, onde tem x, eu substituo pelo valor de menos 3, né? Então, menos 3 ao quadrado é 9. Então, se x igual a menos 3, y igual a menos 9. Se x igual a menos 2, y é igual a 4. Se x igual a 1, se x igual a menos 1, né? Y igual a 1. Ela tem várias características interessantes, essa parábola. Perceba que se eu cortar ela na metade aqui, imagina se isso fosse um papel que vocês tivessem que desenhar agora esse gráfico em vermelho no papel. Se eu cortar exatamente na metade aqui onde está o eixo y e dobrar ela, esse gráfico em vermelho, eles vão ficar um sobreposto ao outro. Vai ser literalmente idênticos. Uma outra coisa, nessa função aqui, o valor de C, que é o coeficiente linear, é 0, porque não tem nenhum número somando. Então quer dizer que o meu gráfico ele vai cortar o eixo y lá onde y for igual a 0. Onde y igual a 0. Então, independente de qual seja o tipo de função, o coeficiente linear é sempre aquele número que não está acompanhado com uma letra, uma variável. Bom, zeros da função de segundo grau. O que é isso? O que é o valor zero? Zero de função é assim. Eu preciso definir quando é que minha função vai cortar o eixo x. Né? Vai tocar ali no eixo x. Porque o y a gente já sabe. Quem que é o y? O y é o coeficiente linear. Onde tem aquele número que não está acompanhado com a variável letra, aquele é o número chamado de coeficiente linear que vai cortar o eixo y. Mas para nós é interessante sabermos se em algum momento esse gráfico ele vai tocar o eixo x. Como é que eu faço isso? Aí, neste caso, não tem como, a gente vai ter que voltar lá atrás, né, e relembrar a nossa fórmula, né, de Bhaskara. É a fórmula de Bhaskara que define para a gente quem são esses números que vão definir para mim que vai tocar o eixo x. Então, quem é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. O b e o a vêm da nossa formulazinha, ou vem da nossa função. E delta, quem que é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá. Vou fazer algumas observações interessantes aqui. Primeiro, a gente sempre precisa calcular o valor de delta. Por que isso?
Porque dependendo do valor de delta, pode ser que a nossa função não toque em nenhum momento o eixo x. Quando isso acontece? Quando delta for negativo. Se delta for negativo, a gente não consegue achar o zero da função. Ou seja, em nenhum momento a minha função vai tocar o eixo x. Agora, se for zero ou maior que zero, ok. Se for zero, ele vai tocar em apenas um momento. Se for maior que zero, ele toca em 2 momentos o eixo x. Mas agora, se delta for negativo, a resposta final de quando eu substituir os números aqui, fazer o cálculo e resultar em algo negativo, quer dizer que essa função nunca vai tocar o eixo x. Um exemplo, né? Esboce o gráfico, determina os zeros da função e vamos analisar esse gráfico. Ó, a função pode ser tanto f de x quanto y, né? Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. O a é o número que acompanha o x ao quadrado, neste caso é o 1. O b é o número que acompanha o x, apenas o x menos 4. E o c é aquele número sozinho que está somando, que também a gente chama de coeficiente linear. Esse c aqui, que é o valor de 3, é exatamente no 3 que a nossa função vai cortar o eixo y, né? E aí eu vou lá e determino o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é b? B é igual a menos 4. Então, no lugar do b, eu coloco menos 4. Ó. Menos 4 ao quadrado. Aí eu vou vir menos 4 da fórmula de delta, vezes o valor de a, que é 1, e vezes o número 3, que é o valor de c. Resolvendo aqui esse cálculo, vai ficar assim, ó. Menos 4 ao quadrado, 16. 16. Agora eu resolvo essa multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 resulta em 4. Então quer dizer que delta é 4. 4 é maior que 0. Então significa que sim, o gráfico da minha função vai tocar em 2 momentos o eixo y. Quem são esses momentos? Aí eu vou lá e vou para Bhaskara. Né? O que é Bhaskara? É menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso é o 4, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, menos com menos aqui do 4 vai dar 4 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 2, dividido por 2. Né? Então, vai ficar assim, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, nós temos o valor de x2, que é 3. Né? 4 menos 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1, que é o nosso valor de x1. Quem são esses valores aí? 1 e 2. São exatamente os valores onde o gráfico dessa função vai cortar o eixo x. Vamos lá, então. Olha lá. O a é positivo, então é côncavo para cima. O valor de 1 é aqui. O valor de 3 em x é aqui. E o valor do 3, que é do valor de c, que é o nosso coeficiente linear, lembra? Aquele número da nossa função aqui, ó, que não está acompanhado com nenhuma letra, que também coincidiu em C3, vai cortar aqui no eixo Y3. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu consigo, então, representar, já começo a pensar, né, em representar a nossa função. E começo a esboçar ela por meio do que nós já temos aqui para finalidade de cálculo. Apenas representar essas funções. Bom, continuando. Como esse gráfico da função ela é uma parábola, tanto para cima quanto para baixo, se ela for uma côncava para cima, parábola côncava para cima, eu vou ter um negócio que eu chamo de ponto mínimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa função ela cresce, 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 vai até num ponto mínimo, depois ela decresce, né, desculpa, ela decresce, 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 vai até num ponto mínimo e depois volta a crescer novamente. Então eu tenho um ponto de mínimo. Quando ela for côncava para baixo, eu tenho um negócio chamado de ponto de máximo. O que isso quer dizer, ponto de mínimo e ponto de máximo? Quer dizer que existe um limite mínimo e um limite máximo em que a nossa parábola vai. Ela vai tocar esse ponto máximo ou mínimo é ele.
E como é que eu consigo definir isso? Quem é esse ponto de mínimo e quem é esse ponto de máximo? Eu consigo definir por um negócio que eu chamo de vértices, né? Coordenadas das nossas vértices. E aí nós também temos fórmulas prontas para determinar quem são essas coordenadas. Então, se eu quero descobrir qual é o valor de x, né, onde é o ponto máximo ou de mínimo, eu faço o quê? Eu faço menos o valor de b da nossa função dividido por 2 vezes o a. E o valor de y vai ser delta dividido, né, menos delta dividido por 4a. Vamos lá. Fazendo um cálculo aqui. Olha só. Perceba que eu acho bastante interessante. A gente precisa definir isso aqui, né? A função, esboço gráfico da função. A função é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. O valor de a é o número 1, que é o número que acompanha x ao quadrado. O valor de b é o número que acompanha apenas o x, menos 4. E o valor de c é 5 positivo. Ok. Agora eu vou lá no delta. Ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ABC. Vai ficar assim, menos 4 ao quadrado, né? Delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Bom, menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 5 é 20. Vai ficar assim, 16 menos 20. E a resposta é menos 4. O que significa menos 4? Que delta é menos 4? Quer dizer que delta não vai tocar o eixo x. Então eu não posso fazer aqui quem? Eu não posso fazer Bhaskara. Porque Bhaskara não vai ter solução. Se delta for negativo, não tem solução. Então o que eu faço quando isso acontece? Eu encontro o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Como o valor de A aqui é o número 1 positivo, então ela é côncava para cima, então eu vou ter um ponto de mínimo, que é minhas vértices. Como é que eu faço para encontrar vértice? O vértice é menos B dividido por 2 vezes A, então vai ficar menos, o B é menos 4 dividido por 2 vezes o 1, que é 2. Né? Então 4 dividido por 2, 2. Menos da fração com menos da fórmula, menos com menos, mais. Então o x é igual a quem? O x é igual a 2. Se eu quero encontrar o y, então vai ficar quem? Menos o valor de delta dividido por 4 vezes A. Vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes 1, que é o valor de A. 4 dividido por 4, 1. Menos com menos, fica 1 positivo. Então, x igual a 1, x igual a 2, y igual a 1. Então, eu encontrei o ponto de mínimo e consegui, necessariamente, esboçar esse gráfico. Talvez ele não faça muito sentido agora, porque a gente está apenas fazendo cálculos aleatórios, né, para tentar entender a questão. Mas eu vou gravar um vídeo amanhã mostrando um pouco da prática desse limite mínimo e do limite máximo. Onde é que eu consigo ver uma aplicação prática dessa ideia? Consigo ver a aplicação prática dessa ideia sobre controles de populações, né? Seja ela qualquer tipo de população. Eu consigo ver a ideia prática sobre limites de áreas ou volumes, né? De toda essa ideia do máximo e do mínimo. Para esse primeiro momento, foi isso que eu preparei. Eu retirei esse conteúdo das referências que já estão com vocês também, né? Nos conteúdos que eu coloquei em PDF. E aí, eu vou abrir aqui agora o espaço para perguntas, caso vocês queiram. Tudo bem, pessoal? Bom, para hoje o que eu preparei é isso. Só que eu vou continuar agora, que eu vou falar um pouco mais sobre a nossa última atividade. Tá bom? Qual que é a nossa última atividade? Oi, Pablo, pode falar. Tá no mudo, mas pode falar.
Tem uma dúvida. Qualquer equação do segundo grau, inclusive as incompletas ali, e completas, enfim, elas vão esboçar no gráfico uma parábola ou algo assim? Isso. Ou... Toda função de segundo grau, qualquer tipo de função, é uma parábola. Côncava para cima ou para baixo. Já a função de primeiro grau, o gráfico dela, todas elas, é uma reta, né? Ela é crescente ou ela é decrescente, né? Ou é para baixo ou é para cima. Então, essa é a diferenciação das duas. A função de segundo grau é uma parábola, côncava para baixo ou para cima, toda ou qualquer, mesmo sendo incompleta. E a função de primeiro grau é uma reta, tá bom? E toda função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. Tá bem, entendi. Muito obrigado. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Tranquilo? Muita teoria, né? Bom, eu parei a apresentação aqui, mas qualquer coisa, pessoal, podem falar, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Toda a nossa disciplina, ela tem... Todas as semanas, eu acabei me confundindo, tentando conteúdo com os PDFs e questionários avaliativos e não avaliativos. Eu coloquei bastante questionários não avaliativos para ir testando e eu deixei a quantidade livre para vocês, né, e tentando, fazendo, só as avaliativas mesmo que valem nota, que eu limitei a quantidade de vezes que vocês podem fazer. Mas qualquer dúvida pode me chamar. E aí, eu acho que eu pequei. E hoje teve uma tutora que eu não lembro o nome, enfim, que ela conversou comigo pelo Moodle. É porque, assim, na minha cabeça, eu tinha colocado fórum para vocês. Mas o fórum tinha ficado apenas na página inicial de apresentação dos alunos, do professor ali. Lá embaixo tem alguma coisa de avisos, e para mim aquele era o fórum. Mas a partir de hoje, eu consegui colocar fórum de dúvidas para cada semana. E eu tenho o costume de responder rápido. Então, teve algumas acadêmicas, inclusive, que tiveram dúvidas sobre avaliações, que me mandaram mensagem, né, pelo chat do Moodle, e que acho que a resposta não demorou tanto. Então, geralmente, eu respondo muito rápido, assim. Se não no mesmo dia, num dia posterior, porque eu entro com frequência no Moodle para tentar ver o que é que está acontecendo. Né? Se vocês estão tentando, se vocês não estão tentando, se estão fazendo atividades, se tem dúvida, se não tinha dúvida. E aí eu acho que talvez as dúvidas não surgiram porque então não tinha o fórum lá. Mas agora toda semana vai ter um fórum, tá bom? Deixei lá para vocês, escrevam. Eu respondo geralmente com muita prontidão e rápido, tá bom? Outra coisa é sobre a nossa última atividade. Tá lá como quinta semana, que inclusive, se eu não me engano, é para estar aberto para vocês e deve estar aberto. Já está aberto, né? Vocês têm acesso, certo? Que é a produção de um vídeo. Vocês vão precisar produzir um vídeo aplicando um tema que foi estudado, conversado com vocês em uma dessas semanas, na área de formação de vocês na gestão ambiental, certo? E aí, eu disponibilizei para vocês um vídeo, né, eu sempre, desde 2017, eu utilizo isso como uma avaliação, porque é um modo que o aluno consegue brilhar os olhos ao ver o conteúdo que talvez, nesse momento, não faz muito sentido para vocês, mas que quando a gente coloca em prática, a gente entende a importância daquele conteúdo na área de formação de vocês. O pequeno problema é que eu sempre atuei numa área que não tem muito assim, relação com a gestão ambiental. Até tem, mas eu acho que o foco deles não é a gestão ambiental, que, por exemplo, seria... Eu trabalhei com agronomia, com turismo, com vários cursos, né? E aí, como o exemplo que eu coloquei no Moodle lá para vocês é um de vários outros que eu tenho em um grupo, né, reservado meu. Vocês vão precisar produzir esse vídeo, terá que ter entre 3 e 5 minutos.
até 3 pessoas por grupo, né? Tem polo que tem mais até 3 pessoas, desculpa, até 10 pessoas por grupo. Tem grupos que tem mais de 10 pessoas, então vocês vão ter que formar mais grupos, né? Vão ter que se subdividir e dar uma reunida. A sugestão é que vocês se reúnam com aqueles grupos que vocês têm mais afinidade e que vocês já comecem a pensar a partir de agora na formação, na produção do vídeo de vocês. Porque dentro desse tempo, até o último dia de aula, que está disponibilizado para a disciplina, a gente consegue ter um contato mais direto, né, por meio dos fóruns, por meio do chat do Moodle. Isso aqui, alguém pediu para participar aqui, desculpa. E aí, a gente tem esse contato mais direto, que eu acho que vão surgir muitas dúvidas, né? E não são poucas. E é por isso que eu acho que talvez vocês já vão pensando em alguma coisa para que possam fazer. E não precisa necessariamente ser tão trabalhoso, tão produzido como aquele que eu coloquei como exemplo. Mas é a ideia que vocês façam, né? E tentam desenvolver o melhor de vocês, certo? Diante disso... Sim, professor. Oi. Qual é o prazo final para eles postar a atividade? Da produção do vídeo? Isso. É dia 15 de abril. Então nós estamos aí, né? Isso. Tá bem. Deixa eu só confirmar aqui para não dizer nada errado. Eles estão pedindo mais tempo, professor. Então, assim, eu não tenho problema com mais tempo. De fato, não tenho. Mas eu tenho que ver com o pessoal com os coordenadores, né? Com coordenação de curso. Como é que ficaria essa questão do tempo? Eu não tenho problema com o tempo. Para mim, tudo bem, né? Mais tempo. Tá. Aí depois o senhor manda alguma mensagem para nós no Moodle, lá no fórum? Mando sobre antes. A data? Eu converso com eles, ver se há mais tempo. Tá bem, obrigada. E aí, gente, é o seguinte. E a gente está pensando em fazer algo bem interessante com a produção de vídeo de vocês. Vocês vão ter que produzir esse vídeo, vocês vão ter que postar ele no YouTube. Por que YouTube? Porque a gente consegue compartilhar os vídeos do YouTube tanto no Instagram, quanto o link dele no próprio Moodle, para que eu consiga ter acesso ao vídeo de vocês. Tudo bem? Eu, enquanto professor avaliador, eu preciso ter acesso. E uma das maneiras que nós pensamos para ter acesso nesse vídeo é que ele seja postado no YouTube. E aí, por conta disso, eu também coloquei 2 videozinhos, um de como abrir o canal no YouTube, outro de como subir um vídeo lá na plataforma do YouTube. Depois que subir o vídeo, tudo bonitinho, só copiar o link e compartilhar, tanto no Instagram quanto no Moodle, que inclusive a avaliação de vocês dessa última semana já está aberto. Por exemplo, se alguém já pensar em produzir o vídeo agora e terminar e já subir, já pode anexar o link lá para ser avaliado. Então pode ser produzido esse vídeo, poderia ser produzido a qualquer momento, desde o início das aulas, de quanto ficou disponibilizado para vocês lá no Moodle, tá bom? Mas era por isso que a gente queria muito, pelo menos eu queria muito ter contato com vocês no segundo dia de aula, mas como vocês tinham outro compromisso, ficou para hoje. Outros compromissos, né? Ficou para hoje. E aí eu vou compartilhar com vocês. Aquele vídeo deu muito trabalho para fazer, quem fez e tudo. Mas eu vou compartilhar com vocês um outro vídeo que eu achei extremamente sensacional. Que foi, assim, simples, objetivo, e que os meninos deram de tudo na produção do vídeo. Né? Eu estava comentando com a coordenadora de vocês, né? A gente poderia fazer até dependendo, né, não sei, ainda dá para definir, né, fazer uma amostra
desses vídeos que vocês vão produzir, né, para fazer um evento com carga horária, alguma coisa assim que eu acho que vocês também vão precisar em relação ao curso. Tá bom? Mas isso a gente vai definir futuramente. Por enquanto, esse vídeo é apenas para avaliação de vocês. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo, esse vídeo, como eu falei para vocês, que foi simples, mas foi objetivo, simples, objetivo e muito, muito bom. Tá bom? Ok, vocês agora estão vendo a tela, né? Sim. Eu vou deixar meu no Moodle aqui e vou apertar o play, tá? Olá, meu nome é Paulo Victor e somos acadêmicos do primeiro semestre de Engenharia Civil da Unemat, campus de Nova Chavantina. Esse grupo é composto pelos acadêmicos. Vocês estão ouvindo? Sim, dá para ver. Paulo Victor Souza Barbosa, Caleb Nunes Ribeiro, Samuel Ferreira de Oliveira. Nesse vídeo vamos mostrar um pouco a utilização de vetores em pontes e passarelas. Mas antes de começar, eu vou falar um pouco sobre o que são vetores. Vetores são segmentos de retas orientadas que possuem as seguintes características: módulo, direção e sentido. Mas o que vem a ser módulo, direção e sentido? Módulo é o tamanho, ou seja, a distância entre dois pontos. Já a direção é a inclinação em relação ao eixo, ou seja, vertical, horizontal ou diagonal. E o sentido é representado pela seta, sendo esquerda ou direita, para cima ou para baixo. Portões. Os vetores são empregados em diversas áreas da engenharia civil, desde simples portões até mesmo em pontes e passarelas. O conceito de vetores será aplicado em todos os casos que envolverem direção, módulo e sentido. O sentido é a posição do vetor, ou seja, horizontal ou vertical. O nosso módulo é o tamanho do vetor, enquanto a direção é para onde ele está, onde está a seta, que é uma pequena flecha, é uma ferramenta de guerra aí medieval que representa o sentido do nosso vetor. Como podemos notar, aqui nós temos as colunas dessa passarela que está exercendo uma força para cima e a nossa laje, podemos dizer, está exercendo uma força para baixo. Nós temos que calcular essa estrutura de modo que ela venha se tornar inerte, proporcionando assim a estabilidade da nossa passarela, calculando para que ela suporta, além do seu próprio peso, o peso dos pedestres e ciclistas que vão fazer uso da mesma. Gente, esse daqui é o travesseiro de terra. A gente está debaixo da ponte e esse travesseiro de terra, ele servia como força de contenção da terra. Ele detinha a terra, ele era uma barreira. Os vetores, eles seguiam a direção horizontal no sentido da esquerda para a direita. O travesseiro de terra ele foi cedido, né? Ele quebrou pela quantidade de volumosa de terra, né? Que impactou o concreto. Aqui nós vemos que a terra exerce uma força vetorial, uma direção horizontal, né? E um sentido da direita para a esquerda.
Nessa ponte em escala reduzida, podemos observar os 6 pilares, os 2 travesseiros de terra, a laje, que é a parte superior da ponte, e também fica mais fácil identificar qual é o papel desempenhado por cada um deles. Ao ver essa ponte, observamos que o solo exerce uma força que vai de encontro aos 2 travesseiros de terra. Então fica mais fácil identificar qual é o papel realizado por eles e qual é a sua importância, pois se eles não estivessem aí, em pouco tempo todo o barranco já estaria dentro do leito do rio. Observamos também que os 6 pilares somados exercem uma força de tração e a laje exerce uma força-peso. Se a força-peso exceder o limite da força de tração, provavelmente os pilares não irão aguentar e a ponte cairá. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam? Acho que dá para fazer, tá tranquilo. Isso, a aula vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar para os acadêmicos lá no Moodle, tá bom? Então percebam, assim, bem simples, objetivo. A ideia é que vocês... minha sugestão, né? Que vai brilhar literalmente os olhos, né? Que vocês vão em alguma área, alguma empresa, né? Literalmente grave esses vídeos na área que vocês vão se atuar, que vocês vão atuar, né? Que vocês estão se formando. A ideia é que vocês literalmente já começam a ter esse primeiro contato, né? Aqueles que já têm contato até facilita, né? Esse contato com a área de formação de vocês, né? Para vocês tentar entender um pouquinho esse processo. E é isso. Essa é a minha proposta de avaliação. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Tá todo mundo quieto, acho que tá assustado, né? Tem limite de tempo pro vídeo? Isso, seria de 3 a 5 minutos. É bem curto, não precisa ser algo tão extenso. Por quê? Porque vamos pensar assim, parece pouco 5 minutos, mas vocês que vão produzir, vocês vão entender que é bem trabalhoso e 5 minutos é muito. É muito. Eu já trabalho com esse tipo de avaliação desde o ano de 2017. Esse é um resultado de um aluno da engenharia civil, no qual eu também trabalhei. E é uma das avaliações, que sempre foi uma das avaliações, né, de modo presencial. Já fiz avaliações de modo remoto com outro curso, que, se não me engano, era licenciatura em matemática, que também foi muito bacana. E eu acho que com vocês não vai ser diferente. Eu acho que vocês vão surpreender a gente de modo positivo. Pelo menos é isso que eu espero, né? E sempre é assim. Sempre nos surpreendem, tá bom? E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer dúvida, algum questionamento, querem propor alguma outra coisa que talvez eu não tenha pensado, podem falar agora e a gente começa a pensar. Senão, a gente encerra por hoje e aí a gente vai conversando no Moodle conforme as dúvidas forem surgindo. Tudo bem? Bom, então, pessoal, é isso. Então, por hoje é isso. Eu vou terminar a gravação aqui agora. Só um minutinho.